ajudando no grupo da Bruna. E vou começar pela correção, pela resolução desse primeiro quiz, que é de MRU. Então, eu separei algumas questões de vestibular e outras provas para fazer essas questões. Eu achei melhor fazer assim, por meio de quizzes e de atividades antes, que aí durante a correção eu posso explicar o conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo pelo grupo da Bruna ou pelo privado. No grupo da Bruna tem o meu WhatsApp, então entrem em contato comigo por lá. Então vamos começar por essa questão da FAMEMA de 2020. De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de 0,5 metros por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é D. Então, vamos começar pelo básico do movimento retilíneo uniforme, né, que é o MRU. Começando pela equação mais comum, pela equação primitiva, se é que a gente pode dizer assim, do MRU. A equação da velocidade para velocidade constante, como ele diz aqui, velocidade constante aqui, de 5 metros do rapaz e da namorada, a gente vê que ele está falando de MRU, de movimento retilíneo uniforme. Uniforme porque é um movimento constante. A equação da velocidade em MRU, quando a velocidade é constante, e dica, isso também vale para a velocidade média, é ΔS sobre ΔT, que é igual a velocidade. O que significa cada uma dessas coisas, né? V significa velocidade, ΔS significa deslocamento e ΔT significa o tempo, a duração necessária para aquele movimento acontecer. Vou começar explicando o que o delta significa. Deixa eu apagar isso aqui. O que o delta significa? Delta é variação. Delta significa variação. Ou seja, é o final menos inicial. Olha, gente, me perdoem a letra, é porque eu estou fazendo isso daqui no mouse. Mas a gente releva, né? Eu espero que vocês deem conta de entender. Então, a variação, o delta, ele sempre vai significar, pelo menos em um primeiro momento, final menos inicial. Então, o que a gente quer falar quando está falando de ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Porque vamos supor, se ele começa na posição 0, é a posição inicial dele, e ele termina na posição final, que é a posição 180, o deslocamento dele vai ser de 180, né, que é o final, S, menos 0, que é a posição inicial dele. Então, se a posição final fosse 190 e a posição inicial fosse 10, quanto ele teria andado? Seria o final, 190, menos S0, que é a posição inicial, que é 10, 190 menos 10, continua sendo 180. Então, o tanto que ele andou é indicado aqui pelo ΔS. ΔS significa o tanto que ele andou, o tanto que ele percorreu, a distância percorrida. E como que a gente calcula a distância percorrida? A posição que ele terminou, que é S, que é só a letra sozinha, ou ele pode ser assim também. Se você quiser facilitar, pode ser SF menos SI, que é S final menos S inicial, S representando posição. Mas o comum mesmo, o padrão, é usar a letra sozinha e a letra com um zero, né? Então, posição final, posição inicial, se ela for representada sozinha é final, e se ela for representada com um zero é inicial. A mesma coisa que eu coloquei aqui para o S, que é a posição,
E lembrando que S significa onde ele está. Então, S final é onde que ele parou, né? Qual foi a última posição dele. E S inicial, S0, significa a primeira posição dele, o momento em que ele iniciou, onde é que ele estava quando ele iniciou o movimento. A mesma coisa vai se aplicar para o T. O T sozinho, ele significa um instante de tempo. Então, se a gente está falando de ΔT, vai se aplicar a mesma coisa. O final, finge que isso daqui é um T, tá parecendo mais um mais, mas é um T. É o final menos o inicial. Então, T menos T0. Só que o que acontece? Na maioria das questões, ele nem vai te dar o tempo inicial. Se ele te der o tempo inicial e o tempo final, aí você usa o ΔT. Isso se ele deu o tempo inicial. Vou até colocar aqui, deu. Deixa eu ver se eu posso colocar uma caixa de texto. O tempo inicial. Deixa eu apagar aqui. Uai, Gabriel, eu tive que parar a gravação. Ouviu? Eu espero que ela esteja pausada. Ah, tá pausada. Que foi? Você tá arrasando. Ah, obrigado. Tô conseguindo gravar tudo. Tá, agora você pode dar licença, Gabriel? Pra não atrapalhar? Por favor? Obrigado. Tá. Quando ele deu o tempo inicial, deixa eu apagar isso aqui para eu deixar digitado e ficar bonitinho. Quando ele deu o tempo inicial, só um minutinho. Tá. Deu o tempo inicial e final. Opa. E final. Você usa o ΔT. Agora, se ele não deu nenhum dos dois, se ele deu a duração, já é o próprio ΔT. Ele está falando, quando ele dá só a duração, que o tempo inicial foi 0 e que o tempo final foi o tempo da duração. Então, deixa eu apagar aqui para tirar essa bagunça. Se ele deu a duração, vocês podem usar só o T. Em vez de colocar ΔS sobre ΔT, só para ficar mais simples, para, sei lá, preferência, né? Se você quiser, você pode deixar só o T, que seria a duração, porque se o T é final e o T inicial, se ele deu a duração, e se ele só deu a duração, o tempo inicial foi 0, o instante que ele começou foi o instante 0, é tipo no cronômetro. No cronômetro tá lá marcando 0 e aí você inicia o cronômetro. Ele começa a contar a partir do 0. E depois daquele tempo, se você der o pause ali no cronômetro, ele vai indicar quanto tempo que passou até ali. Mas aquele instante de tempo foi o instante de tempo final que você deu o pause, né? O que está mostrando ali. Então isso significa que o T0 foi igual a 0. Né? O T0 é igual a 0, fica estranho falar isso, mas depois de um tempo a gente acostuma. O tempo inicial foi igual a 0, ele começou a contar a partir do 0. Só uma explicaçãozinha aqui, uma observação, isso tudo a gente ainda não começou a questão, né? Eu até coloquei ali o tempo, tá ali aparecendo o tempo de quanto tempo que ele durou no quizzes, que são 300 segundos, com certeza a gente até agora já passou de 300 segundos, mas é só porque eu estou usando esse tempo aqui agora para explicar o básico, para não ter nenhuma dúvida lá no final. E outra, gente, se vocês tiverem dúvida, falem comigo, mandem mensagem. Tentem aí, de alguma forma, me contatar, seja pelo grupo da Bruna, ou seja por e-mail, que eu vou estar disponibilizando esse link. Enfim. E aí, se ele está falando só a duração,
quer dizer que ele começou a contar a partir do zero, então o instante de tempo inicial foi zero. Se o instante de tempo inicial foi zero, o tempo final menos o tempo inicial vai ser t sozinho menos zero, porque t zero foi igual a zero, o tempo inicial foi igual a zero. E t menos zero é igual a t, qualquer número menos zero é igual a ele mesmo. Então, se o ΔT for igual a t menos zero, então a gente pode tirar isso aqui. Pode falar que ΔT é igual a t, por isso que a gente pode deixar só o t. Se você não quiser se confundir, você pode usar o ΔT, mas você também pode usar o t sem culpa se ele não te der o tempo final e o tempo inicial. Se ele te der o tempo final e o inicial, você calcula. Final menos inicial é igual a duração, no caso do tempo. Agora deixa eu apagar isso aqui. Vou dar o pause para eu apagar, depois eu volto.